Segundo aos Coríntios, né? Capítulo 5, verso 17. É a mesma escritura do domingo passado. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus amado, entendemos nessa escritura que isso se trata de uma operação exclusiva do Espírito Santo. Ministério do Espírito Santo. Levar as pessoas ao novo nascimento. E assim virem a ser novas criaturas. Aprendemos que a própria pessoa nota a sua mudança para melhor e também para pior. O Espírito Santo nos dá a perfeita consciência do estado em que estamos. Pedimos a Ti perdão dos nossos pecados e corações puros, mentes limpas, alegria da Tua salvação, como suplicou Davi, em nome de Jesus Cristo. Continue cuidando desse povo. Esse povo é do Senhor. Não é de ninguém em particular, a não ser do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Toda minha imensa gratidão, tudo aquilo que há em mim eu transmito ao cantar, toda minha alegria. Sou feliz, por isso eu canto assim. A felicidade reina em mim. O meu canto é diferente, canto alegre, sou contente e por isso eu sou feliz. O meu canto é revestido a minha alma regozija pela graça recebida de ter Cristo em meu viver. Não sou mais como era antes, hoje tenho nova vida. Sempre alegre e submisso, vou seguindo a Jesus Cristo. E esse canto sempre ter. O sorriso é constante em mim.
toda dor desfaz, eu canto assim. Minha vida é como a flor, cheia de raios de amor que refletem em minha alma. Minha paz é doce como o mel, ela é me dada lá do céu. A vitória permanente, apesar de tanta gente não querer, eu sou feliz. O meu canto é revestido pelo óleo santo ungido. A minha alma regozija pela graça recebida de ter Cristo em meu viver. Não sou mais como era antes, hoje tenho nova vida. Sempre alegre e submisso, vou seguindo a Jesus Cristo. E esse canto sempre teu. Deus te abençoe. Pois bem, vamos ver alguma coisa que está relacionada aos fatos e realidades da vida humana. Nós temos o suficiente para sabermos que há uma outra vida. E quem está naquela vida, de uma forma integral, partiu para lá, não sofre nada aqui desta dimensão mais. Não tem que chorar por filhos, por entes queridos. Não há uma preocupação com sua aparência, com seu estado físico, sua conduta física, moral. Não existe nenhuma necessidade de proteção moral, espiritual, física, nada disso. Está na outra dimensão. Mas enquanto não se chega lá, nós temos fatos e realidades da dimensão humana, dos quais não podemos fugir, aos quais nós não podemos evitar. E existem métodos que aliviam mais um pouco esse período em que estamos vivendo, estamos atravessando por aqui. Quem nasce hoje começa uma jornada. Aliás, quem é concebido uma jornada numa contagem regressiva e vai passar por aqui, se tratando de filhos de Deus, diretamente para a vida eterna. Como você evitar estresse, complexos e psicoses?
Daqui a pouco nós vamos ver. É uma receita plenamente viável e que pode estar, de fato, ao alcance de todos. A nossa realidade como seres vivos e pensantes chega antes das nossas explicações sobre nosso viver e nosso pensar. Se pensa muito a respeito de si, de uma forma positiva, como também de uma forma negativa. Tudo em excesso produz complexos. Complexo vem a trazer os dois grandes males: estresse, estafa, cansaço de mente, esgotamento nervoso e psicoses. Então a gente tem que olhar isso, porque de qualquer maneira a pessoa está se envelhecendo. O processo mais fatal e real dessa dimensão é o envelhecimento. Você tem que anotar no seu livro de anotações que quem está pondo flores hoje no sepultamento de um ente querido, de um amigo, amanhã estará ali também. Os que colocaram, eu estava vendo hoje alguma coisa de Rui Barbosa. Ele morreu em 1923. E me veio isso, parece que tem umas dosezinhas de filosofia, uma coisa. Me veio isso. Quem colocou flores no túmulo, esteve presente no sepultamento de Rui Barbosa, chorou a sua partida, não existe mais também. Todos já foram para lá. Você está pondo flores hoje, num caixão, despedindo de uma mãe, de um pai, de um irmão, de uma irmã, e amanhã estarão despedindo de você. Então essa é um fato. Esse é um fato, não contando a morte prematura, a ceifa. A pessoa ser ceifada por uma doença maligna, por um acidente fatal e coisas assim. Falando daqueles que alcançam a bem-aventurança da longevidade bíblica, que é os 70 anos para mais. Então você compreende agora melhor. Você está numa dimensão. Nunca deve se encher de orgulho, de vaidade, de fantasias, mas também não deve se isolar tanto, até mesmo do supérfluo, porque caso contrário você pode cair num outro extremo. Tem que haver uma estimulação para se apresentar, para cantar, para louvar, para conversar, ter uma boa conversação. A melhor higiene que a pessoa tem é a conversação, higiene mental. Essa que cuida da conversação, cuida também do que vê. Você é o que ouve, o que fala e o que vê. Então, não se pode escapar definitivamente desse processo de envelhecimento. A faixa que passa mais depressa a etária da vida é aquela
dos anos dourados da mulher, do homem. É a que passa mais rápido, porque ela tem inconscientemente uma ansiedade para não chegar na outra divisa. Veja a razão por que o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem do profeta de Deus, é um cuidado específico de Deus para conosco, para com seus filhos. Nobrece a vida, traz autoestima e aprende com isso a respeitar a estima dos terceiros, de outras pessoas, daqueles mesmos que não são achegados a si. Então, veja que quadro, que conjunto de pessoas Deus faz. Obedecendo leis naturais, que Ele próprio esclareceu. A Bíblia fala num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Eu pude ver isso bem de perto. Esse abrir e fechar de olhos de Deus, é de Deus, compreende um tempo. Esse tempo pode variar até uma geração. Para Deus é isso. Então, se a pessoa vive aqui 80 anos, foi um piscar de olhos, um abrir e fechar de olhos para Deus, 10 minutos, 15 minutos, na contagem divina. Agora, com a consciência perfeita do que significa céu, lugar de vida eterna, a pessoa sabe que está viajando para lá e quer saber em alta velocidade. Em relação a Deus, está viajando em velocidade superior a anos-luz. Então vem aqui, por que eu vou me comprometer a minha viagem? Por que eu vou arriscar viajar na contramão disto? Por que eu vou arriscar a minha estada? Não é bem mesmo estada, porque é permanente, a minha vida permanente, em glória, em eternidade. Por que eu vou colocar em jogo? E os sentimentos que logo geram complexos estresse e psicoses tem sido um meio principal para o inimigo engodar. Aí ele chega até na doutrina. Preste bem atenção. Cuide disso. O profeta está dizendo aqui, ó, eu vou adiantar, no Amor Divino, parágrafo 47. Agora, uma coisa estranha quanto às pessoas, o tipo de pessoas e o que fazemos, com quem nos relacionamos. Você sabe que numa hora decisiva de uma pessoa, você não pode ser incomodado, sentir nem mesmo a sua falta. Você a prejudica terrivelmente.
Então veja, uma coisa estranha quanto às pessoas, o tipo das pessoas e o que fazemos com quem nos relacionamos. Relacionamento pessoal, social, determina muito a condição do amanhã, a posição da pessoa. Agora, todos temos que encarar estes fatos, pois há pessoas que você simplesmente gosta demais de estar perto delas. Por quê? Ele responde isso na mensagem Véu Adentro. Todo o tempo elas deixam exaurir, derramar, mostrar o cheiro suave da boa convivência. Frequentemente ela está ouvindo: é bom ficar perto de você. É bom ficar perto de você. Isso é tão bom. Mas você vai ver que às vezes você não pensa assim a seu respeito por causa dos complexos. E as pessoas às vezes não sabem distinguir a amizade. E quantas impedem a amizade porque pegam psicose. As pessoas, me desculpem, e eu me sinto muito acomodado para falar sobre velhice, que afinal de contas, vocês são maliciosos. O profeta disse que o homem aos 40 anos ele apanha um comportamento absurdo. Uma vez estando com uma mulher complexada e acha que pode manter a vida nas suas mãos, na sua rédea, através da ordem moral, da religião, do meio social, da doutrina, ela acaba perdendo ele. Você tem que entender que ninguém tem ninguém nas mãos. Não é assim. Eu já tive um caso de outro estado, nem é daqui. E aquela mulher tão insuportável. Aquilo que Salomão diz: mais amarga do que a morte, rixosa, deixando o marido para os cantos. Quando ele disse para ela: olha, eu tenho um caso na minha vida. Sabe por quê? Porque eu não encontrei isso aqui, isso aqui. E ela me dá tudo isso que você não dá. A única razão é esta: eu não pedi para ela, eu não cobrei dela e ela me dá tudo. E eu não dou nada para ela. Você, eu dou tudo e você não me dá nada. Daquele dia em diante, ela mudou completamente. Ela foi sábia. E foi o suficiente para que ele fosse libertado. A maneira autoritária, como quem comigo tem que ser assim, é na rédea, não resolve. Mas aí se enchem de complexos, de psicoses, de estresse, cansaço, e se tornam pessoas que falam mais do que fazem. Falam demais. Você começa um assunto, ela toma a frente, passa por cima e dispara como uma metralhadora. Não tem que... Espera um pouco. Calma.
Segura isto. Essa aqui não é uma receita. Eu não estou transmitindo uma receita para os homens. Eu estou transmitindo uma advertência para ambos. Mas eles entram num comportamento absurdo e daí a pouco eles começam a se perfumar, a olharem demais no espelho e querem andar bem arrumados. A mulher começa a se apresentar de uma forma que não apresentava, não se vestia mais, e ela acha que está sendo vista. E com isso ela se torna uma pessoa indesejável até, insuportável. Por quem não, vamos dizer uma linguagem bem clara, por quem não interessa por ela. Temos que encarar esses fatos, pois há pessoas que você simplesmente gosta de estar, demais de estar perto. E existem pessoas que são boas pessoas, elas não são más, e você as ama, mas mesmo assim há algo a ver com essas pessoas que você simplesmente quase não consegue ficar perto delas. Que estado terrível. Você quase não consegue olhar para elas, porque um cumprimento, um olhar, interpreta como tudo que vem de encontro com a sua psicose. É terrível isso. Agora queremos falar de fatos. A razão disto é por causa da atmosfera que o indivíduo, a pessoa, ele mesmo ou ela mesma cria. A atmosfera que você cria é que vai determinar o seu bem-estar. Vamos ver aqui, bem devagar, a título de escola. Existe uma ideia a respeito da alma. Homem algum jamais pôde explicar a respeito da alma. Isso aí na ala teológica é um estudo de pneumatologia que eles falam, essa coisa toda de espírito. Mas por mais profundo que eles vão, eles não conseguem explicar a alma. Agora, vem um homenzinho lá do deserto, em poucas palavras ele diz tudo. Aí que está a coisa. As ideias se desvanecem. E aí então você tem a consciência de que você é uma alma que convive com um espírito, está relacionada com o espírito, que por sua vez, espírito que por sua vez está relacionado com o mundo. Através dos sentidos abstratos e concretos. O tato é um sentido concreto. Você vê, você ouve, você fala, você pega
você sente olfato, paladar. E você sente saudade, você sente a lembrança das coisas, você sente o afeto, você sente o amor que mais faz sofrer em toda a vida. Não é com pouca razão que Paulo disse: o amor é sofredor. Agora, a nossa realidade como seres vivos e pensantes chega antes das nossas explicações sobre nosso viver e nosso pensar. Lembrando-nos sempre, está num processo. Um processo de envelhecimento. Então, passa-se o tempo de engravidar, de criar. Passando-se o tempo de engravidar e de criar, qualquer coisa que surja, qualquer esperança que surja desde então, é psicose. É um sonho que ficou no passado. É uma psicose, é uma cobrança de um instinto materno, um instinto paterno, que foi criado por Deus. E Sara e Abraão haviam caído nesse estado. Por quanto tempo eles sofreram para encarar a realidade de que realmente ele não abraçaria um filho saído do ventre de Sara. Ele abraçou Ismael. Na verdade, mas, todavia, você sabe melhor, como filho de Abraão, de que maneira ele abraçou. Numa condição alternativa criada pela própria Sara. É certo que o propósito de Deus estava se cumprindo ali. Era o Ismael que está no calcanhar de Israel até hoje. E é forte, segundo a própria Escritura. É bonito, irmão Mariano. É bonito. É maravilhoso isto. Então veja, irmão André, como que eles chegaram àquela idade de concluir o fato? Naturalmente, sofreu demais. Sara, principalmente. Não posso lhe dar um filho. Acabou. Agora, isso envolveu todo o seu sistema biológico e, por que não dizer, espiritual. Seu espírito, sua alma estavam envolvidos naquilo. Até a alma. Mas, porém, todavia, eles haviam chegado à conclusão final e não sonhavam mais com aquilo. Bom, de repente, você conhece as Escrituras. Aconteceu inesperado. Quem sabe a gente volta aí.
Você se envelhece e quer o retorno aqui. E não é assim. Hoje, dentro de uma área em que o velho pode ainda cuidar de si próprio e dos outros, e dos netos, e dos filhos, ele é muito querido, ele é muito rodeado. Mas se ele for mais adiante na velhice, a ponto de não poder tomar seu próprio banho, ir ao médico sozinho e coisas assim, então ele vai sentindo que ele tem se tornado um peso. E aquilo para ele não é o retorno. O retorno não é este. Ele tem que ser uma pessoa de visão de longo alcance, que veja como Paulo viu: já estou partindo, a hora de minha partida se aproxima, a hora se aproxima. Eu passei em Goiás Velha esses dias atrás, não sei se foi ano passado, 2003, e com muita dificuldade encontramos a casa do irmão Jamil para ver a sua mamãe, com 106 anos por aí. Chegando lá, a casa estava aberta, janela aberta, mas escura, luz desligada, como é costume, para não gastar muito, e está certo, não? Esperando a noite, a boca da noite passar, como eles dizem, ficar mais tarde para ela deitar. Aí quando eu falei assim, tinha uma senhora, uma anciã, logo ali na janela, eu disse: é aqui que mora o irmão Jamil? Ela falou: pastor Joaquim Gonçalves, com 106 anos. Então a gente admira tudo que um velho faz. Se ele pula um reguinho, opa, mas é bom ainda. Agora um bebê, quando está começando a caminhar e coisa e tal, tudo que ele faz é uma grande façanha. Ele volta ali. Mas ele tem uma visão, como a de Simeão, de Jacó, que ele vê. E tem uma coisa: a essas alturas ele não precisa mais ser consolado. É interessante isso aí. Eu quero voltar aqui nesse cuidado, para que enquanto você está passando por esse processo de envelhecimento, você fique com a vida bem mais amenizada. Olha aqui, quer anotar? Primeiro, aumentar a consciência, lucidar a sua consciência sobre fatos e realidades da dimensão humana. Isso você não faz sem olhar através da palavra. Segundo, encontrar um equilíbrio entre tensões opostas. Um equilíbrio. Manter-se no meio da coisa, do fogo cruzado, vamos dizer. Ficou na história, isso foi para o mundo todo, um senhor que se salvou
sem uma coisinha no seu terno de faísca de fogo, no tão conhecido incêndio do edifício Joelma, lá em São Paulo. Fizeram filmes disso. Ele se manteve tão equilibrado que ele ia passando de lugar para lugar, depois que aquele lugar já havia se queimado, de forma tal que ele desceu como executivo. Quando o corpo de bombeiro o apanhou lá em cima com a escada, ele desceu como executivo. Puro equilíbrio. Eu tenho dito, se por acaso gritar aqui fogo, pessoas são atropeladas aí dentro, quebram pernas e até morrem. Atropelam umas às outras. Quando fala-se fogo, se você ficar calmo, todo mundo vai sair e ninguém morre queimado. Você tem um equilíbrio entre tensões. E foi o que chamou a atenção de Billy Paul, de uma maneira especial no ministério do irmão Branham, esse equilíbrio. Agora, isso é só para velho? Nós vamos chegar aí a dura realidade de pessoas com 20 anos, com 30 anos, velhas. Não é a aparência, é o estado. Terceiro, desenvolver um plano de vida. Estabelecer um plano de vida, saber o que quer. Eu me contento em ser um pedreiro. Eu gosto de ser um pedreiro, então eu vou me aperfeiçoar a minha mão de obra como pedreiro. É um exemplo apenas. As mulheres hoje estão dando de 10-0 nos homens sobre isso. Infelizmente. Plano de vida. Porque não podem contar com os homens? Não podem contar com o marido? Então tem que se preparar para enfrentar o dia a dia, ganhando seu próprio pão, tendo a sua própria bolsa. Tudo isso está falando de um envelhecimento de princípios e que tem chegado realmente a um fracasso total. Em quarto lugar, vem criar um sistema de apoio pessoal e social. Um sistema de apoio pessoal e social. Isso inclui um plano de saúde. Nós temos homens trabalhando aí, ganhando até relativamente bem, não tem um plano de saúde digno, a família não tem, e se houver um revés, a qualquer momento, um colapso de saúde, então aí vai se sentir completamente desvalido.
é uma consciência da hora em que estamos vivendo, da responsabilidade que tem vindo sobre aqueles que realmente pensam dessa forma, principalmente tendo filhos. Depois vem um outro fator muito importante que não pode ser descuidado, que é a dieta e a alimentação, a disciplina alimentar. Não vamos tecer comentário. Desenvolver a capacidade de comunicação, uma comunicação sadia. Dentro desse quadro que vimos aqui, é muito importante. A pessoa que fica isolada, ela adoece. E quem está calado, sempre está julgando. Quem está ali de fora, olhando o jogo, está sempre vendo os passos errados. Não é bom. Tornar-se responsável pelo seu bem-estar, em primeiro lugar, porque aqueles que dependem de você, dependem do seu bem-estar, do seu bom humor. Um homem mal-humorado dentro de casa é terrível para a família. Uma mulher mal-humorada, esse mago mal é perigoso. Praticar ajudas de uma forma ordenada, através de meios que você não venha sofrer influências, exercer influências. E também tem uma coisinha que é fácil, que não custa nada, que você pode fazer em casa sem sair. Dar-se tempo para estar em silêncio e para meditar. Ter um tempo para estar em silêncio e para meditar. Não é pensar só nos seus negócios, meditar não é isso. Não é pensar na vida alheia. Meditar é pensar, é meditar, é pensar numa mensagem. É viver uma mensagem. É viver uma escritura. É viver um exemplo. Meditando, você alimenta a sua alma. Agora, vem exercitar-se, adotar uma atitude de tranquilidade. Nada disso aqui é impossível. Adotar uma atitude de tranquilidade. Por quê? A atitude de intranquilidade é conhecida. E ter uma visualização criativa, até um prato. Você, com os mesmos ingredientes, às vezes, faz um prato novo para o seu marido. Olha, eu nunca tinha comido isso dessa forma, dessa maneira.
É só você fazer diferente. Um dia é arroz com feijão, outro dia feijão com arroz. Irmãos, eu gosto muito disso. Vocês notam que eu gosto muito de escola, sim. Vocês sabem que parece que isso é próprio para a gente. Mas por quê? A gente sabe o benefício que traz para o povo. É um benefício concreto, sólido. Ele não é emocional. Ele não passa, ele dá consistência. Compreende? Agora, vamos ver aqui ainda a história de Saul. Vamos ver aqui na mensagem Perfeita Força. É perfeita força. Perfeita força por perfeita debilidade. A partir do parágrafo 210. Este é o problema hoje. Deus tem muitas ovelhas que estão desviadas. As organizações de coisas as têm roubado. Trouxe-as a psicologia. Trouxe a psicologia para dentro da igreja. Deus nos dê Davi, ou Davis, com a palavra de Deus e o poder de Deus, para dirigir quando formos nos encontrar com esses gigantes intelectuais. Agora, dizer para uma igreja como esta, encontrar com gigantes intelectuais, não tem nada a ver. É o desafio da hora, não resta dúvida, é o intelecto. Mas aqui está. Cada pessoa, cada ser, cada criança que vem a este mundo tem desafios. Isso é proporcional com gigantes. Por isso que chega a hora que saltar um reguinho é uma vantagem tremenda. Aquele reguinho já é um gigante, é um rio Araguaia. Então, o que quer que pudesse ser, dê-me a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo, e eu lhe direi: podemos matar todo gigante no campo. Precisamos de homens que possam fazer isso. Ora, Davi, veja aqui, guardem isso, é o 211, perfeita força por perfeita debilidade. Davi era a mais pobre desculpa que havia no campo para ir lutar contra o gigante. Ele era a mais pobre desculpa. Como que dizendo assim? Vamos mandar Davi, porque o gigante vai se sentir insultado, os filisteus. Mandar aquela coisinha desarmada. Não é. O próprio Saul não admitiu isso. Sabe por quê? O profeta diz: ele era nada mais que um garoto. E a Bíblia disse que ele era ruivo, um pequeno companheiro magrelo, provavelmente encurvado, pedaço de pele de ovelha enrolado em volta dele. Ele não teve nenhum destes grandes graus intelectuais e bem treinados. Não.
Ele não sabia nada sobre uma espada. Ele não sabia nada sobre todo este treinamento que Saul. Mas todos os veteranos, nenhum deles tinha o envelhecimento na coisa, o amadurecimento da coisa, como Davi tinha. Agora você vai ver a maturidade num jovem, maturidade de um velho num jovem. Aqui, ó. Ele não teve nenhum desses grandes graus intelectuais e bem treinados. Ele não sabia nada sobre uma espada. Ele não sabia nada sobre todo este treinamento de Saul. Saul era o melhor que eles poderiam ter tido, o bispo Saul. Certamente ele era o mais alto do resto do exército. Agora veja aqui a capacidade, ignorando idade, ignorando meios naturais. Fabinho está voando de novo. Parabéns, Fabinho. Oxalá que tenha sido bom para você mesmo, para nós todos. Aí na sua primeira etapa de voo, quando uma madame contratou o seu avião, se é táxi aéreo, por aí assim, e que ela foi para o avião e que ela viu o Fabinho. Se esse menino aqui, é esse menino que vai pilotar para mim? Ficou custoso, né? Ficou custoso ser menino. Mas Davi também era menino, viu? Ele era o único que deveria ir e lutar contra ele, porém estava assustado. Ele, Saul, é que deveria botar o peito de fora e dizer: eu sou o maioral aqui, eu respondo por este exército, eu respondo por esse povo, eu aceitei a condição de estar aqui, então nada me amedronta, nada me causa medo. Mas não foi assim. Ele teve o bom senso, aí vem a coisa, teve o bom senso de que ele não podia fazer aquilo. Ele teve o bom senso que ele não podia fazer aquilo. Embora cheio de saúde, embora sobressaindo todos os demais, ele teve o bom senso de saber que aquilo não era para ele, porque seria uma loucura Saul enfrentar o Golias. Sumariamente, fatalmente, ele seria derrotado, massacrado. O gigante continuaria de pé. Agora você está tirando mensagem aí. Do mais novo até o mais velho, o gigante continuaria de pé. Então não importa suas próprias forças, importa aquilo que Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Deus tem um caminho. O profeta está mostrando que o medo é de fato uma mensagem negativa e que dá lugar a todos agressores desta vida, nesta dimensão. Irmão Branham, se eu soubesse, 90 em diante, se eu soubesse que é a cura divina, que Deus prometeu isso, pois bem, vamos tomar isso só um momento. Tiago 5,14. Se não houver campanha de cura na cidade, em algum lugar, ele disse: se houver no meio de vós algum enfermo, chamem os anciãos da igreja, façam unção com óleo e orem por ele. A oração de fé salvará o enfermo. Esta é a palavra de Deus, o caminho provido por Deus. Isso mesmo. Observe, quando Israel começou a clamar, Deus começou a ouvir e proveu um meio de escape. Mandou Moisés para eles. Com o estranho foi, depois de chorar, pedindo libertação, e quando a libertação lhes foi trazida, eles falharam em reconhecê-la e recusaram-na, e tiveram que sofrer por mais 40 anos. Eles estavam no processo de envelhecimento dentro do Egito. Eles prolongaram aquilo lá dentro do Egito 40 anos, para depois prolongar no deserto mais 40 anos. Isso não é típico de hoje? Deus traz alguma coisa e fica-se com medo disso. É um medo. As igrejas ficaram apavoradas quando o irmão Branham começou a revelar as coisas, que ele manifestou o ministério do sétimo anjo. Ficaram com medo. Deus enviou o Espírito Santo para vocês que não gostavam de todas estas igrejas formais, religiões ritualistas. Deus lhes mandou o Espírito Santo. Grandes grupos temem isto. E tem passado por um processo de envelhecimento ali dentro daquilo. Ou teriam um êxodo ou morreriam lá. Teria uma saída. Os discípulos estavam a ponto de naufragar certa noite em um barquinho, e ele balançava no mar, e eles clamavam por ajuda, e quando eles viram o único homem que poderia parar com as ondas se aproximando, eles ficaram com medo dele e acharam que ele era um fantasma. Queira ou não queira, a doce carruagem é um fantasma. Irmão José do Carmo ia viajando para São Paulo, no seu carro, cantando: vem logo, ó doce carruagem, do jeitinho que ele canta. Vem logo, doce carruagem, vem me levar ao lar. Ela cantava tão bonito assim que chega, ficava arrepiado. De vez em quando cortava o hino e falava línguas e glorificava. Vem logo, doce carruagem, vem me levar ao lar.
vem logo, doce carruagem. Mas de repente, ele vai aqui na sua mão, vem lá um outro veículo cruzando com ele, sai uma carreta de lá, uma jamanta da casa enorme, ele está num fitzinho de pobre, mineiro milionário de mão fechada, dirigindo assim, vem logo, doce carruagem. Vem logo, doce carruagem, vem. Quando a coisa apontou lá, ele saiu para fora e daqui, vai dacular, acostamento cheio de buracos e tudo, que ele saiu lá fora. Eu não vou cantar isso mais não. Não vou cantar isso mais. Ele é que sabe contar. Ele passou por um momento do fim. Ali estava seu envelhecimento total. Nós já passamos por isso algumas vezes. E causa medo, terror. O próprio Senhor Jesus suou sangue, houve um derrame de adrenalina com pires, tudo quanto é coisa que possa derramar dentro de um homem, derramou nele. Ele suou sangue. Pai, se é possível, passe de mim este cálice. O profeta diz: olha, isso vem como um fantasma. O arrebatamento está vindo como um fantasma. Mas o extremo envelhecimento clama. Eu tive meu tio que eu ia saindo de viagem, ele estava na cama, disse: meu filho, peça a Jesus para me levar. Eu disse: eu vou pedir, tio, eu tenho que ir embora. O irmão mais velho de minha mãe. Jesus, leva. Ele não queria mais nada, ele não pediu cura, ele não pediu mais nada, ele não queria ficar aqui mais. Para quê? Já tinha passado dos 90. Fui orar pelo irmão Maeda, japonês. Alguns de vocês se lembram dele aqui. No Hospital Santana, Manadir, lembra dele. Eu cheguei lá que eu fui orar. Não. O que mais quer? O que mais quer? Esse médico mentiroso. Maeda vai embora. Maeda já viveu, já criou seus filhos, Maeda tem Jesus, Maeda vai embora. Mas não era somente idosos. Mocinha nova. Peça a Jesus para me levar. Não quero mais ficar aqui. Não tenho mais como ficar aqui. Essa não é uma mensagem para evangelistas. O irmão Bruno disse: eu não podia fazer isso. Ela pedia para me orar para ela morrer. Mas eu não podia fazer isso porque eu estava com o ministério de cura divina. Eu vejo as coisas agora de perto, você está vendo. Calma, tenha um pouco de silêncio também, pare de falar, pare de pensar. Sabe quando a gente começa a pensar muita bobageira e dando lugar a complexos e psicoses e essas besteiras todas que só trazem estresse, incompatibilidade, você se torna uma mulher indesejável, um homem indesejável? Sabe o que você deve falar?
para si mesma, para si mesmo, isso é enfermidade minha. Davi dizia assim: isso é enfermidade minha. Não, não é ele não é assim, ela não é assim. Você fala com você mesmo: não, isso não é assim, isso é enfermidade minha. Você está na hora da maior vitória do amor divino. Veja só como ele pôs um propósito na vida. Aí então, uma das passagens que vocês sabem que eu gosto mais de citar, vem lá o velho Simeão e diz: agora o Senhor despede teu servo em paz. Pegou a criança e diz: eu já vi, meus olhos já viram a tua salvação. O que mais me interessa? Mas fique sabendo, hoje é natural que a noiva tenha medo do arrebatamento. Por que, meu Deus? Tem que haver uma tomada de decisão. Viva com Rebeca. Viva com Rebeca. Aquele momento que ela deu água para os camelos de Eliezer. Viva com ela um pouquinho, até a hora que ele disse: olha, eu vim buscar essa menina. O certo era o rapaz ir lá casar na casa da moça, não era buscar a moça para casar lá. Mas quem faz certo é Jesus. Aleluia. Viva com ela um pouquinho, apenas um pouquinho. Desde então aquela casa era rota velha para ela. Ela não quis ficar mais 10 dias lá. É uma dor, como a dor da morte, essa transformação. E na verdade, esse espírito com esses sentimentos temem isto. Nós vimos a cena de arrebatamento aí, aquela menina está num balanço, né? Balancinho ali, ó, e desaparece. Coisinha, aquilo lá ilustra. No fechar, no abrir e fechar de olhos, não menos de 30 dias, não mais de 40 dias, acabará toda expectativa. Velhice desapareceu, menor de idade desapareceu, bebês desapareceram. Neste período, você não terá que cozinhar. Isso estará lá na mesa. Glória a Deus. E será tão fácil, tão natural, ver chegando ali. E quem é esse aí? É o rosto,
parece muito ao de Juninho. Aí entra Jefferson andando normalmente, mas ele não tinha ficado sem as duas pernas. Entra Lucas, podendo enxergar todo mundo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Essa é a casa de meu pai. Essa é a casa de meu pai, essa é a festa. É a hora de botar o anel, de tomar o banho da festa. Você já pensou? Se tivesse ali uma erva do campo e que você soubesse que se tomasse um banho com ela, você estaria novinho, 20 anos de idade, 21, 20 anos, por aí assim. Ei, haja erva, hein? Haja erva para tomar banho. Esse tempo atrás saiu aquela notícia do IP curando câncer e fazendo milagre para as mulheres e para os homens, aquela coisa toda, e o meio ambiente teve que entrar em ação. Tudo quanto é IP no cerrado, está tudo sem casca. Veja a ansiedade. Basta cair uma consciência de bem-estar na eternidade. Bem-estar. Tornar-se responsável pelo seu bem-estar eterno. Aquele rico esqueceu que ele estava num processo de morte. Não cuidou do seu bem-estar do outro lado. Só aqui. Mas ele foi levado para um lugar de flagelo. E Lázaro para um lugar de bem-estar. É melhor você estar incomodado aqui, humilhado aqui, e ter um bem-estar lá. Está certo. Paulo disse: estou certo. Ele falou com a convicção apostólica, profética: eu estou certo. Certo de quê? Eu estou certo. Como já disse, e outro dia um irmão me repetiu: eu não estou certo com Deus, mas estou certo de Deus. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro. Deus quando vê o seu filho aqui, Ele não o vê apenas dentro de uma fogueira queimando aos poucos. Ele vê onde ele vai estar. Aquela velhinha corcundinha, ajudada para caminhar até as águas que o irmão Brana batizou, tantas delas, ele as viu lá nos céus e não pôde reconhecê-las porque eram jovens lindas, e sua menina,
sua filha Sharon veio ao seu encontro para a consolação dele. Papai, papai, papai. Ele disse: como que é isso? Eu posso, tenho a sua idade? Como é que você está me chamando de papai? Eu sou a sua Sharon, aqui não tem criança. Você está passeando por aí agora? Passei com o irmão Branham lá em cima. Isso é meditação. Aí você vai cuidar do seu bem-estar. Cuida daqui. Mas em primeiro lugar o de lá. A filha do irmão Marcos Duarte, que com 16 anos, tão linda, morrendo de câncer, leucemia. E na hora que ela estava partindo, ela não tinha um fio de cabelo mais na cabeça. Ela começou a passar a mão nos cabelos. A sua teofania já estava ali, com o cabelo longo. É isso que nós cremos. É isso que é verdade. Isso aqui não tem idade. Vocês estão nesta hora recebendo uma injeção de vida. Vida. Vida, vida. Vida mesmo. Glorifique a Deus por esta vida. Glorifique a Deus.